Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para todos vocês. Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos para a honra e glória do nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória a Deus. Muito feliz de estar mais uma noite com vocês aqui. Mais uma madrugada. Seja bem-vinda. Laila, Cristine, Célia, sejam todos bem-vindos no nome de Jesus, amém? Aline, glória a Jesus, sejam todos bem-vindos, amém? Ellen, sejam todos bem-vindos, um dia abençoado para você, glória a Deus, aleluia, um dia profético, glória a Jesus. Gente, hoje, quando nós estávamos destronando, os tronos, quebrando toda a influência dos tronos, geralmente quando nós estamos orando, tá? Destronando aí os tronos demoníacos, a pessoa sente muita dor de cabeça, né? Principalmente a pessoa que leu muito signo, que assumiu uma identidade que não era para ser sua. Então, geralmente dá muita dor de cabeça, muita ânsia de vômito, certo? Glória a Jesus, tem uma live poderosa pro seu coração hoje. Se você tá desmotivado hoje, eu vou te motivar através do nome santo de Jesus Cristo. Amém? Glória a Jesus. E, gente, muita gente não consegue viver suas bênçãos por causa desses tronos. Vocês acreditam nisso? É muito sério. Amém? Glória a Jesus. Se você sentir dor de cabeça um pouco antes da oração, eu tive sono. Uau. Glória a Jesus. Amém? Hoje eu vou falar sobre o espírito do medo, tá? E eu sei que muita gente tem medo de começar algo, de fazer alguma coisa, mas eu quero todo mundo aqui rompendo. Amém? Tem gente aqui que já tá comigo na oração da madrugada desde do ano passado. E às vezes a falta de ruptura é só medo de começar algo, de começar, entendeu? Então eu quero que todos vocês venham romper no nome de Jesus, no nome de Jesus, amém? Quero todo mundo rompendo, no nome de Jesus, glória a Jesus, aleluia. Eu cochilei na oração, glória a Deus, muito sono, muito pesado, tive muita coceira. Gente, eu vou mandar um livro sobre os tronos para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo, tá? O livro do Rebolo é um livro muito bom, o profeta Rebolo. Ele fala ali dos tronos demoníacos que atuam. E é muito, muito sobrenatural, certo? Vou mandar lá para vocês depois no grupo. Deixa eu ver se eu até acho aqui já. Ó, tô mandando agora no grupo. Tô mandando agora no grupo pra vocês, tá? Ali você vai ler e você vai ter conhecimento sobre os tronos, certo? Tá lá no grupo, gente, tá? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos, amém? Glória a Deus. Gente, Deus tem feito coisas grandes na oração da madrugada. Tá sendo muito sobrenatural. Quando terminar os 40 dias, termina dia 15, a madrugada do dia 15. No dia 16 nós vamos começar. Eu acredito que vai ser 7 dias sobre a nossa área financeira e a área profissional. O Senhor já me deu a estratégia certinho. O que nós vamos orar, o que nós vamos destronar cada dia. Vai ser poderoso. Vai ser assim muito sobrenatural. Então você já aumenta a sua expectativa que vai ser 7 dias dentro de uma pauta muito importante, tá? Nós vamos destronar também, tá bom? Toda escassez, todo espírito de miséria, de avareza. Então vai ser 7 dias e eu vou ver se eu consigo editar para vocês. Presta atenção. Um ato profético,
de tudo que você deseja viver tudo que você deseja conquistar financeiramente, profissionalmente, certo? Então, vai ser muito interessante, tá? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? Tá muito frio por aí onde você mora? Hoje aqui tá 6 graus. Pra onde? Gente, vou contar pra vocês. E o Júnior que tá querendo, né, amada? Acampar nesse frio. Tô pensando já nisso aí. Tá querendo me levar pra acampar, dormir dentro de uma barraca. Tá 6 graus aqui agora. Eu não sei não se eu vou dar conta desse frio todo, né? Hoje aqui a máxima é 7 e a mínima é 4. Aqui tá bem frio. Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Amém? No nome santo de Jesus. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto. Glória a Deus. Na oração de hoje, minha dor... olha só, Júnior. Apóstolo Júnior, na oração de hoje, minha dor, que apareceu do nada ontem, na minha lombar saiu. Glória a Deus. O Júnior disse que quando ele estava orando, ele sentiu sair unção de cura dele. Ele sentiu sair assim, ele estava falando aqui pra mim, senti sair como se o Senhor estivesse curando. Olha que lindo, gente. Olha que lindo. Vai ser divertido. Vocês querem ver o negócio, né? Não sei se vai ser tão divertido assim, não. O Júnior, ele é aventureiro, gente. Ele é muito aventureiro. Ele anda preparado pra tudo. Pra tudo. Ainda bem, né? Glória a Jesus. Pena que a nossa barraca não chegou a tempo, porque a gente não ia fazer essa viagem agora. Ia ser daqui uns dias. E aí, na última hora, a gente decidiu que ia vir. Ele pediu a barraca, né, amor? E a barraca que ia ser um pouco melhor não chegou. Aí a gente veio sem a barraca e trouxe uma outra que é fininha. E essa barraca fininha, gente, a gente vai passar frio. Tá barato. Mas aí ele trouxe o saco de dormir. Glória a Jesus. Meu marido passando mal toda noite, vomitando. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém. Isso é muito bom, gente. A questão de vomitar toda a madrugada, isso é maravilhoso. Ânsia de vômito, maravilhoso. Amém? Hoje nós vamos ler Levítico 4. Já pega aí, vai abrindo aí Levítico 4. Amém? Abra em Levítico, capítulo de número 4. Glória a Jesus. Levítico, capítulo de número 4. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu colocar um fundinho aqui. Tá tocando um chofar. Vocês sabem que demônio não gosta de chofar, né? Você quer tá atormentado? Você põe um chofar, filho. Os demônios saem pulando, gritando. Eles não gostam, não. Glória a Jesus. Amém? Então, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar agora. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome santo de Jesus. Pai, nós oramos agora, Senhor Deus, apresentando cada vida que está aqui, cada pessoa que está aqui, Senhor Deus. Consagramos essa live ao Senhor Jesus. Consagramos, Senhor Deus, a vida de todas as pessoas que estão aqui. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha me usar, Pai, de forma sobrenatural. Eu declaro que esse lugar é do Espírito Santo, Senhor Deus. Declaro que a presença do Espírito Santo, Pai, venha incendiar esse ambiente de hoje. No nome santo de Jesus. Pai, nós declaramos a Tua Shekinah nessa segunda-feira. Consagramos essa semana, que seja uma semana abençoada, uma semana profética, uma semana remida e lavada no sangue do Cordeiro. Repreendemos todo acidente, repreendemos todo roubo, repreendemos todo mal. Pai, acampa os Teus anjos sobre as nossas empresas, nossos trabalhos, sobre as nossas casas, nossos familiares. Pai, no nome santo de Jesus, nós apresentamos a nossa família, a nossa parentela, os nossos amigos, os nossos
nossos irmãos, as pessoas que nós mais amamos, Pai, na Tua doce e maravilhosa presença. Pai, nós repreendemos todo o mal, Senhor Deus, que possa vir, Senhor Deus, contra o Brasil, Pai, contra o nosso estado, a nossa cidade, Pai. Pai, nós oramos pela nossa nação, Pai, no nome de Jesus, amém. Abra comigo em Levítico capítulo 4, amém? Levítico capítulo de número 4. Glória a Jesus. Glória a Deus. Levítico capítulo de número 4. Procedimentos para oferta pelo pecado, amém? Então você sabe, deixa eu só contar isso aqui, que antigamente, certo? As pessoas levavam as suas ofertas ali ao sacerdote, certo? Para cobrir o pecado. Hoje o sangue de Jesus lava o pecado, amém? Procedimentos para oferta pelo pecado. Levítico 4. Então o Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. É isso que devem fazer aqueles que pecam sem intenção, quebrando algum dos mandamentos do Senhor. Se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre todo o povo, apresentará ao Senhor um novilho sem defeito, como oferta pelo pecado que cometeu. Traga o novilho perante o Senhor, à entrada da tenda do encontro. Colocará a mão sobre a cabeça do animal e o matará diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para dentro da tenda do encontro, molhará o dedo no sangue e com ele aspergirá 7 vezes diante o Senhor, em frente à cortina interna do santuário. Em seguida, o sacerdote colocará um pouco do sangue nas pontas do altar de incenso perfumado, que está na presença do Senhor dentro da tenda do encontro. O resgate do sangue do novilho, o restante do sangue do novilho, ele derramará na base do altar do holocausto, à entrada da tenda do encontro. Vamos parar aqui só para mim fazer um adendo. A gente vai perceber que antes do sangue do cordeiro, o mundo espiritual se movia com sangue. Não é diferente hoje no reino das trevas. Mas o reino das trevas, então, pega a visão aqui. Antigamente, quando Jesus não tinha morrido na cruz, nós estamos vendo aqui que o sacerdote que pecava tinha que matar um novilho ali, um cordeiro, né, sem defeito, e aspergir o sangue diante do altar do Senhor. Então nós estamos vendo o mundo espiritual tanto no reino de Deus, e nós sabemos que hoje no reino das trevas continua as matanças e tudo, certo? Então o sangue de Jesus, queridos, ele veio para cobrir, ele veio para lavar todo o pecado, certo? Enquanto naquele tempo o sangue cobria o pecado, tá? Eu estou em Levítico, capítulo 4, versículo de número 8. Amor, põe um pouquinho. Levítico 4, versículo de número 8. Aí entrou um pouquinho do pauzinho do chimarrão. Depois removerá toda a gordura do novilho a ser apresentada como oferta pelo pecado, incluindo a gordura que envolve os órgãos internos e os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, e o lóbulo do fígado. Removerá todas essas partes junto com os rins, como se faz com os animais apresentados como oferta de paz, e queimará tudo no altar do holocausto, mas o que restar do novilho, o couro, a carne, a cabeça, as pernas, os órgãos internos e os excrementos, ele tomará e levará para um lugar cerimonialmente puro, fora do acampamento, onde são jogadas as cinzas, e ali sobre o monte de cinzas queimará os restos num fogo feito com lenha.
Se toda a comunidade de Israel pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, o povo trará um novilho como oferta pelo pecado, e aí o apresentará à entrada da tenda do encontro. As autoridades da comunidade colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e o matarão diante do Senhor. O sacerdote ungido levará um pouco de sangue do novilho para dentro da tenda do encontro e molhará o dedo no sangue, e com ele aspergirá 7 vezes diante do Senhor, em frente à cortina interna, e em seguida colocará um pouco do sangue nas pontas do altar, que está na presença do Senhor, dentro da tenda do encontro. O resgate do sangue do novilho ele derramará na base do altar do holocausto, a entrada da tenda do encontro, e depois removerá toda a gordura do novilho e a queimará no altar, como se faz com o novilho apresentado como oferta pelo pecado. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo povo, e eles serão perdoados. Então o sacerdote tomará o que restar do novilho e levará para fora do acampamento e o queimará ali, como se faz com a oferta pelo pecado. Essa oferta é pelo pecado de toda a comunidade de Israel. Se um dos líderes do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, mas não se der conta disso, ainda assim será culpado. E quando perceber seu pecado, o líder apresentará como oferta um bode sem defeito, colocará a mão sobre a cabeça do bode e o matará diante do Senhor, e no mesmo lugar onde são mortos animais para o holocausto. É uma oferta pelo pecado. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. E o restante do sangue derramará na base do altar, e em seguida queimará no altar toda a gordura do bode, como se faz com a oferta de paz. Desse modo, o sacerdote fará expiação pelo líder e ele será perdoado. Se outra pessoa do povo pecar, quebrando algum dos mandamentos do Senhor, mas não se der conta disso, ainda assim será culpada. Quando perceber seu pecado, ela apresentará como oferta pelo pecado uma cabra sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos animais para o holocausto. O sacerdote molhará o dedo do sangue e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar. Amém? Glória a Jesus. Na base do altar. Em seguida, removerá toda a gordura da cabra, como se faz com a oferta de paz, e a queimará sobre o altar, como aroma agradável ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Se alguém trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, deverá ser sem defeito, e a pessoa colocará a mão sobre a cabeça do animal da oferta e pelo pecado e o matará no mesmo lugar onde são mortos os animais para os holocaustos. O sacerdote molhará o dedo no sangue da oferta pelo pecado e colocará nas pontas do altar do holocausto. O restante do sangue ele derramará na base do altar e em seguida removerá toda a gordura da ovelha. Como se faz com a gordura do cordeiro, apresentará como oferta de paz e a queimará no altar como oferta especial apresentada ao Senhor. Desse modo, o sacerdote fará expiação pela pessoa e ela será perdoada. Amém? Glória a Jesus. Amém? Então, queridos, isso daqui era o
procedimento, tá? Isso aqui era o procedimento que acontecia quando, né, tinha a tenda do encontro e Jesus ainda não tinha vindo. Jesus foi a maior oferta de todas e o maior sacrifício já existente na terra, tá? Então, fica para casa o Levítico 5, o 6, o 7, o 8, o 9, ok? E o 10. Então fica o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e amanhã nós vamos ler o 11 e vai falar dos animais cerimonialmente impuros. Essa aqui é muito importante da gente falar dos animais impuros para depois lá no Novo Testamento nós falarmos, né, onde Deus fala da purificação dos animais, certo? Perfeito? Tá, hoje eu quero trazer para vocês sobre, peguem a visão. Eu quero trazer hoje para você, sobre o espírito do medo, tá? O espírito do medo é algo que impede as pessoas de prosperar, que impede as pessoas de viver as coisas grandiosas que Deus tem. Então, por exemplo, vou trazer aqui para você. Os maiores saltos da vida de uma pessoa acontecem porque ela tem coragem de ir, se arriscar, fazer e ela acredita naquilo. Então, a coragem dela é maior que o medo. Mas o problema, tá? O problema é que as pessoas, né, hoje em dia, são acometidas pelo espírito do medo. E o espírito do medo não permite que as pessoas avancem e vão atrás das coisas que, né, por exemplo, às vezes você, presta atenção, às vezes você quer muito começar a sua empresa, mas o seu medo é maior que a sua coragem. E às vezes, o maior problema das pessoas na era de hoje é que elas estão tomadas por medo. E o espírito do medo, ele desencoraja as pessoas a viver as coisas. Medo de aparecer. Às vezes Deus já te deu algo para você viver na rede social, mas você tem medo de aparecer, você tem medo do julgamento das pessoas, você tem medo das pessoas não, entendeu? E, exatamente, Janaína, o colapso do espírito do medo é o síndrome do pânico, que já é algo que manifesta fisicamente. Então, o último grau do medo é as pessoas começar a ter crises de medo. E as crises de medo é exatamente a síndrome do pânico. Exatamente, tá? Então, presta atenção. Eu tô vendo que vocês estão aí no burburinho, nem quero olhar pra mim não perder a minha graça aqui hoje, tá? Nem quero perder a graça aqui hoje. Vocês sabem que eu sou meio violenta às vezes, né? Então, nem tô olhando o chat de vocês aí, porque eu não quero perder minha graça. Tá? Quero que vocês abram comigo. Isaías 41, versículo 10. Eu tô de férias, vocês se aprumam, tá? Isaías capítulo 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, uma das coisas que o Senhor vai dizer para nós, não tenha medo, porque o medo, queridos, procede de Satanás. O temor é diferente do medo, o temor é respeito. Agora, o medo é a covardia que o diabo coloca no coração do ser humano. Abra comigo em Salmo, capítulo 23, versículo 4, agora, certo? Salmo, capítulo 23, versículo 4. Que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Olha, presta atenção. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Abram comigo agora, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, espírito de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então, o medo, ele não provém do Senhor, tá? O medo, ele não vem de Deus. O medo vem do inimigo, certo? Salmo 53,
Salmo 53, versículo 3. Em dia de medo eu confiarei em ti. Em dia de medo eu confiarei em ti. Então vai ter dias que nós vamos sentir medo, mas mesmo sentindo medo, nós precisamos colocar os nossos olhos no Senhor. Falar assim, não, eu tô com medo, eu tô insegura, eu tô com dúvida, mas Deus, Ele quem vai me sustentar, certo? Ok? Então vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. Amém? 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. Não, no amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Então, se você tem convicção de quem é seu pai, de quem é Deus, o tanto que você o ama e o tanto que ele te ama, não pode existir medo, certo? Porque o medo envolve castigo. E quem teme é aperfeiçoado no amor. Amém? Então, o que o espírito do medo ele traz sobre uma pessoa e qual que é o problema disso? O espírito do medo ele traz o quê? A pessoa evitar certas situações. Então, você está todo o tempo evitando algumas coisas. Você é inseguro nas tomadas de decisão, inseguro sobre o futuro. A pessoa com medo ela começa a ser ansiosa para saber como que aquilo ali vai se resolver, como que aquilo ali vai acontecer, certo? Ok? O medo traz o ceticismo, a pessoa traz a incredulidade. Então, a pessoa que tem medo, ela acaba não confiando em Deus como deveria confiar, ela acaba sendo cética, ela acaba também bloqueio, o medo traz bloqueio, certo? O medo paralisa, queridos, o ser humano. O medo, ele paralisa você, ele bloqueia você. O medo traz também timidez. Por quê? O que é o contrário da timidez? A ousadia. Então, vamos lá. Uma pessoa tímida, o contrário de uma pessoa tímida é uma pessoa ousada. Então, quando a pessoa é tímida, ela não consegue falar quando ela tem que falar, ela não consegue se impor quando ela tem que se impor, ela não consegue manifestar uma ideia quando ela tem que manifestar. Então, uma pessoa que está acometida pelo espírito do medo, ela vai desencadear todos esses sentimentos, essas outras aqui, como por exemplo, autossabotagem. Então, a pessoa que tem medo, ela está todo o tempo se sabotando, porque ela cria demais obstáculos para ela conseguir viver aquilo que ela tanto deseja. Ah, não, isso aqui não vai dar certo pra mim, porque isso aqui é difícil demais. Não, porque já tem demais. Por exemplo, tá ardendo no coração de uma pessoa começar uma empresa, começar algo. Presta atenção, tá? Aí ela fala, não, mas tem muita gente já fazendo isso. Não, isso aqui não vai dar certo pra mim. Não, mas esse mercado já tá saturado. Não, mas isso aqui não é. Então, a pessoa começa a ter medo de dirigir. Ah, não vou tirar a carteira porque eu tenho medo de ter um acidente. E aí, queridos, quando o medo for maior que os benefícios de algo, você não faz. Porque você fala, ah, não, se eu dirigir eu posso ter um acidente. Não, você pode viver um acidente sem dirigir, dirigindo, certo? Pessoa que ela é acometida pelo medo, ela tem medo de crítica, ela tem medo da opinião das pessoas. Então, queridos, o medo ele é trágico, porque o medo ele vai impedir uma pessoa de viver das maravilhosas bênçãos do Senhor, tá? Então, uma das coisas que hoje você tem que superar é esse medo. A pessoa medrosa, ela tem o foco no negativo. Ela sempre olha para aquilo que não dá certo, para aquilo que não vai dar certo. E ela nunca olha para as coisas que Deus está falando que já deu certo. Então ela está sempre falando, o medo traz fuga, você corre. Então o medo faz você correr da prosperidade, correr do emprego melhor, correr de coisas, de bênçãos que já estão aí batendo na sua porta. Olha só como isso é forte. O medo traz baixa autoestima, tá? O medo, né, faz você recusar experimentar o novo. Porque não, eu não vou porque, por exemplo, eu não vou viajar porque eu tenho medo do avião cair, eu tenho medo do carro estragar, eu tenho medo do acidente. Então, você nunca vai fazer nada, porque tudo que você fizer pode acontecer alguma coisa ruim, mas a gente não tem que fazer as coisas focando no lado negativo das coisas, tá? O medo traz dificuldade para você se arriscar, sempre focar no negativo. Então, o espírito do medo, queridos, é algo dessa era, tá?
eu falo para você que o espírito do medo hoje é uma manobra de Satanás. E está sendo tão grande que muitas pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico. E o pânico é medo. É uma ansiedade excessiva. É um sentimento horroroso de Satanás. Então, o colapso do medo, nós poderíamos dizer que é essas crises de ansiedade e essas crises de pânico. Pânico, medo, pânico de morrer. Tem gente que tem tanto medo de morrer que começa a surtar. Tanto medo de ficar doente que começa a surtar. Tanto medo de acontecer. Então, medo. E aí, o que eu preciso dizer para você? Nós manifestamos tudo que nós pensamos. Por isso que você tem que vigiar os seus pensamentos. Por isso que eu falo para você na libertação. Tá pensando algo que não provém do Senhor? Sai no nome de Jesus. Porque o pensamento vai manifestar as coisas ao seu entorno. Mas nós precisamos corrigir e policiar o nosso pensamento. E como eu disse para você, ontem nós falamos do espírito de escassez. Mas o espírito do medo, ele nos paralisa. O espírito do medo nos mantém em cativeiros todos os dias, nos mantém com uma vida limitada. E o medo, ele anda de mão dada com a escassez. Medo de prosperar, mas a pessoa não tem medo de prosperar, a pessoa tem medo de fracassar. E queridos, eu preciso hoje que você mude a sua mentalidade, porque senão você não vai sair. Olha, o que eu quero trazer para você, na verdade, é isso daqui. Não adianta você fazer 40 dias de libertação. Não adianta eu aqui te dar masterclass disso, masterclass daquilo, se você não colocar em prática aquilo que está ardendo no seu coração. Porque tudo na vida vai dar, sim, uma certa insegurança. Porque tudo que você não fez é ainda difícil, mas você começa a fazer. Você sai do marco zero para aquilo que está sendo feito, certo? Tem pessoas aqui que não eram nada, mas tiveram a coragem de se arriscar, a ousadia, e Deus começou a prosperar. Então, tira o espírito do medo hoje da sua vida, da sua casa, da sua família, e vai buscar o novo de Deus, porque se você não arriscar, você não vai viver o novo de Deus. E eu quero que vocês coloquem aqui no chat, aonde está o seu maior medo? O que você mais tem medo? Eu quero agora que você coloque qual que é o seu maior medo aqui. Tem gente que tem medo de dirigir, medo de viajar, medo disso, medo daquilo. Aonde está o seu maior medo, tá? Exatamente, Williane, tudo na vida tem risco. Começar um novo negócio tem risco. Mas se você não começar, como você vai saber? Tá? Olha aqui como o Maurício colocou, sair do CLT você decola. Exatamente. Mas aí o medo é tão grande, tão grande, tão grande. Qual que é o medo? Se eu sair do CLT, empreender, meu Deus. E aí se não der certo, tá? Medo de falar em público. Mas se você já começou a treinar a falar em público, medo de dirigir. Medo, gente, olha quantos medos. Medo de um novo negócio, medo de dirigir, medo de viajar. A pessoa que tem medo, ela não confia no Senhor. Uma pessoa que tem medo, ela não confia no Senhor. Porque você tem mais medo do que confiança no Senhor. E hoje você precisa dizer, Deus, eu quero destronar todo o medo do meu coração. Queridos, a gente só vai vencer os obstáculos de medo fazendo. A gente só vai vencer fazendo. Olha, alguém colocou medo de empreender na rede social. E que medo é esse? Se você não começar, você não vai entender como funciona a rede social. Não vai entender como que empreende na rede social. Mas tem gente que às vezes está esperando um anjo chegar e dizer como que faz o passo a passo, querido. Você vai ter que ir pelo seu feeling e você vai ter que arriscar. E provavelmente no começo não vai dar certo porque você está pegando o jeito da coisa. A hora que você entende como funcionam as coisas, a hora que o empreendedor ele entende como o negócio funciona, ele começa qualquer negócio em qualquer lugar, porque ele entendeu o feeling da coisa. Mas enquanto você não se arriscar, você não ir pra cima, você não vai conseguir fazer. E isso, gente, é pra tudo na nossa vida. Eu quero escrever um livro, eu quero escrever um e-book. Mas você já escreveu? Você já deu pra alguém ler?
Então, gente, nós precisamos, tá? Medo de andar sozinho, falta de confiança em Deus. Medo de empreender, medo de crítica se fizer um vídeo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você fizer um vídeo, você vai ser criticado. Ou isso vai acontecer de um jeito ou de outro. Se alguém não te criticar ali nos comentários, alguém da sua família vai te criticar. E daí? Será que aquilo que Deus está soprando no seu coração é maior que essas críticas? Se for maior, você vai conseguir prevalecer. Então, gente, é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Se vocês não começar a fazer aquilo que Deus colocou no coração de vocês, como que vocês vão viver um novo? Como que vocês vão prosperar? Como que vocês vão viver aquilo que Deus chamou vocês para viver? E olha, quero fazer um curso online. Tatiana, tá, mas vem cá. Vou dar só uma dica. Você quer fazer um curso online, mas você alimenta seu público? Você quer vender, você quer provavelmente fazer um curso online e vender ele. Mas o seu público te conhece, tá com você, te acompanha? Porque, queridos, eu vou falar uma coisa pra você. Não adianta você fazer um curso, postar lá e achando que as pessoas só compram se confiar em você. A pessoa só compra um produto seu se ela confiar em você. Para ela confiar em você, ela tem que te conhecer. E você precisa ser constante todos os dias. Acabou, te dei a chave do negócio. Eu sou bem sucedida em toda a Masterclass, em tudo que eu faço, porque eu sou constante na rede social. Eu tô aqui com vocês todos os dias, trazendo uma palavra pro seu coração. E quando eu abro uma Masterclass, abro uma escola, vende muito bem, porque as pessoas falam, eu quero algo da Apóstola Larissa, porque eu confio nela, eu sei o que ela carrega, eu sei a seriedade dela. Então, exatamente, mas se você não começar a fazer aquilo que Deus te pediu para fazer, como que um dia você pode vender, você pode ter uma renda na sua rede social? É sim, gente, o problema é que as pessoas querem começar pelo fácil e o fácil não funciona, não tem nada fácil. As coisas, queridos, o apóstolo fala, não adianta você querer começar dinossauro, ninguém começa dinossauro, todo mundo começa pequenininho. E o nosso maior problema é nos comparar com pessoas grandes e tá errado. Primeiro que você não deve se comparar com ninguém, tá? Você deve se comparar com você mesmo todos os dias. Será que eu tô melhor que ontem? Eu estou melhor que o mês passado. E como que você tá melhor? Quando você começa a fazer coisas que você não fazia. Então você quer empreender, quer abrir uma loja, seja constante. E hoje, veja formas de você vender, formas de você anunciar o seu produto. O problema é que as pessoas querem abrir algo e deixar o anjo trabalhar. Queridos, existem coisas que Deus é no parâmetro humano e tem coisas que é no parâmetro espiritual. Se Deus te abençoou para abrir algo, você também vai precisar de ter o seu esforço, que ele é humano. Então você tem que destronar o medo, certo? E às vezes a escassez é tanta que você tem medo de falar que tá vendendo algo. Porque parece que é uma ofensa, queridos. O mundo é mundo porque as pessoas compram e vendem. E as pessoas só conseguem subsistir e viver na terra porque desde que o mundo é mundo existe a compra, a venda, a troca, certo? Então vender é lícito, tá? Vender é lícito. Tem gente que tem medo de falar que tá vendendo ali uma coisa de maquiagem, tá vendendo ali um produto. Queridos, se você tá vendendo, vai vender. Aí a escassez é tanta que parece que quando você oferece um produto para alguém, você tá roubando ela. Isso é escassez, é o espírito de escassez. E a escassez, ela coloca medo na gente. Medo, certo? Então, gente, nós precisamos. Por que eu tô trazendo isso para você? Porque às vezes vocês estão falando, gente, tô fazendo 40 dias de libertação porque eu quero romper na área financeira, eu quero romper, tá? Beleza, você vai tirar os obstáculos espirituais, as amarras, as maldições, tá? Mas o que você vai fazer? Porque Deus, ele vai quebrar as muralhas, talvez da cegueira, onde você não conseguia ver por que você não prosperava, ou Deus vai tirar os medos de você, tá? Mas agora que você, nada te impede, não tem obstáculo espiritual. Por que você não começa algo para Deus? O que te impede de começar algo? Porque você só vai ter resultado se você começar algo.
Então o medo atrofia exatamente. Então, gente, não tem como você viver o sobrenatural, você fazer isso e aquilo, se você não der o start na sua vida. E o start é: eu preciso fazer isso, me tornar bom nisso, certo? Para você viver as coisas que Deus te prometeu. Olha, nós vamos abrir um seminário de restauração e libertação da área financeira. Vai ser 8 a 10 horas de ensino. Daqui uns dias eu vou abrir. E eu ensino lá tudo para vocês. Queridos, você que é CLT, a não ser que você seja um CLT como juiz, como médico, e você possa pegar esse salário e empreender e fazer esse dinheiro render. Do contrário, não há prosperidade. Eu preciso que vocês entendam isso. Não ache que um salário mínimo prospera, você não te prospera, você vai sobreviver. Então você precisa quebrar essa mentalidade de escassez, de medo e falar: Deus me deu uma boa ideia para mim empreender, para mim, porque, queridos, eu tô falando para você. A maioria dos meus colegas médicos que eu conheço, que ganha 40, 50 mil, se mata, vende quase a alma para ganhar esse salário, porque praticamente não tem vida, e para mim isso não é vida. Estão tudo endividado, porque passam tanto tempo trabalhando que não conseguem colocar esse dinheiro às vezes no lugar certo, porque vivem uma vida de ostentação, de supérfluos demais. Então, queridos, se o médico tiver cabeça, ele trabalha ali 10, 15 anos, pega o dinheiro, junta, empreende e depois vai viver de renda dos seus aluguéis. Mas do contrário, se você é CLT, no mundo de hoje você está só sobrevivendo, tá? Agora, olha, se você investe seu salário, amém. Agora, o que você pode fazer, Deus? Me dê uma boa ideia, para mim não precisar vender o meu tempo, queridos. Deixa eu falar algo para você. Vender o tempo é o maior prejuízo da sua vida. Eu vendo 8 horas, eu vendo 12 horas. E o resto você tem que dormir, tem que comer. Então, eu quero que vocês vivam uma ruptura. Mas para vocês viver ruptura, vocês têm que destronar o medo, destronar a escassez. E começar. Uma pessoa, quando ela vai prosperar, ela tem que ser obstinada naquilo. Teimosa naquilo. Porque mesmo às vezes ela levando uns trupicões e não dando certo como ela desejaria, ela precisa persistir, porque às vezes está a 1 metro, a 1,5 metros, está a passos de dar certo. E às vezes pra gente pegar o jeito, a gente vai fracassar no começo, pra gente tentar entender como funciona aquilo. Então, meus queridos, o que eu quero trazer hoje pra você é: tá, você quer viver uma ruptura em Deus, mas que tipo de ruptura, tá? Se for uma ruptura intelectual, você precisa estudar. Não vai vir um anjo, vai botar a mão na sua cabeça e vai falar assim: agora você vai ser o inteligente. E não, você precisa estudar. Você quer ruptura intelectual, você precisa tirar tempo, começar a estudar. Eu estudo muito, eu faço hiperfoco nas coisas, eu estudo uma coisa até eu enjoar daquilo, até eu saber tudo aquilo. Então, quer ruptura intelectual? Estude. Esse é o caminho. Quer ruptura financeira? Você quer ter dinheiro, você quer ter recurso, você precisa ter uma boa ideia que gera bom lucro para você e que você pode escalar isso. Você não vai prosperar financeiramente trabalhando CLT, ganhando 2, 3 mil. Você não prospera, não tem. No mundo de hoje, Brasil, você vai só sobreviver. Eu tô falando a verdade para você. A verdade que talvez ninguém te fala. Porque às vezes a ilusão de prosperidade que você... Queridos, é isso, acabou. Prosperidade familiar, quando você tem conhecimento, sabedoria. E aí você sabe o quê? O que é prosperidade no casamento? Você tem que aprender o quê? A ceder. Você tem que aprender a entender o outro, a se perdoar, a perdoar o seu cônjuge, a andar em unidade, a deixar que as coisas externas venham influenciar o casamento de vocês e vocês ser uma sociedade fechada, você e seu esposo. Entender o que ele quer, ele entender o que você quer, vocês conversar, ter diálogo. Isso é prosperidade no casamento. Prosperidade na família, quando você traz a sua família em unidade, quando você traz bons valores, você aplica, você investe tempo. Então, aonde é a prosperidade que você quer? Porque se você quer prosperidade nessa área, naquela outra área, você tem que investir nisso.
E às vezes, queridos, nem tudo é o dinheiro. Às vezes é o quê? O intelecto. É às vezes você dedicar, né, numa imersão, num curso, num livro, certo? Então é exatamente sobre isso que eu quero aqui falar com vocês hoje. O medo, ele te paralisa, ele atrofia você, certo? Ele atrofia você. E você precisa hoje falar assim: Senhor, eu quero prosperar nessa área. Eu quero crescer nessa outra área. Eu quero viver isso, eu quero viver aquilo, ok? Eu quero saber hoje aqui aonde você quer romper, aonde você quer ter destaque, o que você quer viver. Porque nem todo mundo quer viver prosperidade financeira, porque tem gente que não se importa com isso. Mas tem pessoas que querem viver uma prosperidade intelectual. Agora, eu preciso dizer algo para você. Quando você adquire conhecimento, você prospera em todas as áreas. O conhecimento manifesta o reino de Deus. O conhecimento manifesta resultado. O conhecimento manifesta, queridos, as melhores ideias, certo? Ok? Então, ter tempo de qualidade. Mas para ter tempo de qualidade, a linguagem do apóstolo é tempo de qualidade. Para nós, para ele, essa viagem aqui é a melhor prova de amor do mundo, certo? Mas e se nós trabalhássemos vendendo a nossa hora? Ele como veterinário, eu como médica. Não ia dar certo, certo? Para viver o que nós estamos vivendo. Quero prosperar nas vendas. Quero romper intelectualmente, financeiramente, tá? Quero ser a maior caçadora de demônios, você tá no caminho certo. Intelectual, espiritual. Quem quer romper no mundo espiritual? Tem que jejuar, tem que orar, tem que buscar o Senhor, e buscar conhecimento nessa área. Faz curso, faz uma masterclass. Queridos, você tem que buscar aquilo que está na sua disposição e aquilo que pessoas já estudaram, já avançaram, conhecimentos, certo? É assim que a gente manifesta todas as coisas. Olha, a Souza falou que quer romper em todas as áreas. Exatamente sobre isso, certo? Exatamente sobre isso, ok? Quero ser uma libertadora no intelectual. Amém, glória a Jesus. Então, gente, não tem como nós rompermos se nós não dermos o nosso passo. E só de você estar aqui na madrugada, ou na oração da madrugada, aqui na live, eu tenho certeza que você tem força para romper, tem força para prosperar, tem força para crescer, ok? Eu sei que você tem força para isso, porque se você não tivesse força, você não estaria acordando, porque o diabo, ele impede, ele coloca uma preguiça, uma procrastinação muito grande, tá? Tenho aprendido com a senhora, já mudei muito, glória a Jesus. Então, gente, eu quero que vocês foquem na ferramenta que vai mudar a vida de vocês. É um novo emprego? Então vamos lá, é um novo emprego? É um empreendimento? É você lançar aquilo que Deus queimou no seu coração? O que é que Deus pediu para você fazer? Mas às vezes você não faz porque você tem medo. Você não faz porque você tem medo da opinião das pessoas. E deixa eu falar uma coisa para você. Você acha que eu também já não sofri muita crítica das pessoas? Você acha que eu já não sofri muita crítica, demais? Mas espera aí, a nossa cabeça tem que estar firmada em Deus. A nossa cabeça tem que estar com Ele, ok? Certo? Então, hoje eu quero que você comece a refletir, tá? Peraí, eu quero prosperar, eu quero romper, eu quero viver, eu quero viajar, mas tá. Para mim viver tudo isso, eu preciso ter, né, resultados intelectuais, resultados espirituais, resultados familiares, resultados financeiros. Então, como eu chego a isso? Queridos, o maior problema é que a gente não consegue pensar. E aí tá a questão. Você precisa pensar, tá? Eu vou viver isso, mas eu preciso de uma fonte de renda, eu preciso de ter o meu negócio, eu preciso de empreender, eu preciso viver. Para mim não vender mais o meu tempo, eu preciso ter uma renda de tanto. Para mim ter essa renda, eu preciso empreender. Queridos, é esse pensamento que você precisa começar a ter todos os dias. Ore por isso, peça para Deus uma estratégia.
E olha, eu sei que para viver essas coisas, nós temos que ter a nossa identidade ativada. Certo? Para viver essas coisas, nós precisamos ter nossa identidade ativada. Porque muitas vezes a gente ainda não sabe nem quem a gente é para saber o que nós vamos fazer. Então eu sei que Deus está trazendo sobre vocês a identidade, né, de vocês, para vocês começar a romper. Mas você precisa hoje tirar todo o medo. Tá, você tem medo de dirigir, vai tirar sua carteira, porque às vezes a bênção tá por trás aí dessa carteira de motorista. Deus quer te dar um carro, certo? Então você tem que destronar todo o medo hoje. Eu tenho medo de ter uma empresa e ter muita responsabilidade. Só que se você tiver esse medo, você nunca vai ser próspero. Porque, queridos, toda pessoa que empreendeu tem funcionário, pode ser traído, funcionário pode... Queridos, isso aí é normal. Agora a gente está sempre com medo, a gente está sempre olhando para o negativismo das coisas. Queridos, tudo tem um lado bom e um lado ruim, você pode ter certeza disso. Só que o lado bom tem que sobrepassar as coisas ruins. Meu pai é empresário, ele vive tendo problema com o funcionário. Normal. E ele só tem problema com o funcionário porque ele é chefe, ele é patrão, ele é dono das empresas. Só por isso. Agora ele está numa posição superior à do funcionário. Mas ele só está nessa posição porque lá atrás ele decidiu que ele não queria vender a hora dele. Ele queria ter pessoas trabalhando para ele. Ponto. Certo? Então é exatamente isso que eu quero trazer hoje aqui para você, tá? Nós precisamos aprender a escalar, aprender a crescer, aprender a romper, aprender a colocar as coisas, tá? Para acontecer. Então não adianta você ficar com esse medo, você ficar achando que vai chegar uma hora que as coisas, o anjo vai chegar e vai falar: agora é a sua prosperidade, agora você vai crescer intelectualmente. Queridos, sai das coisas que tá roubando o seu tempo e começa a investir em conhecimento, começa a empreender, começa a fazer as coisas, tá? Ore, jejue e fala: Deus, me dê uma boa ideia. Senhor, eu tenho essa boa ideia, só que eu não sei como empreender, eu não sei como fazer. Você precisa pedir a mentalidade de governo para o Senhor. E não, queridos, ore assim: Deus, me dê uma mentalidade para governar e não para ser governado. Ou falar do Senhor, me permita andar com uma pessoa que tem uma mentalidade de governo, porque às vezes a gente modela alguém que tem mentalidade de governo e a gente aprende para depois aplicar na nossa vida. Porque tem pessoas que têm que andar com outras para adquirir a mentalidade de governo, certo? E perder a mentalidade de escravidão, certo? Então, ore hoje falando: Senhor, olha só, aqui a Tatiana, Deus mandou eu abrir uma agência de viagens. E por que você não abriu? Por que você não abriu? Queridos, modelem as pessoas que têm a melhor agência de viagem. Veja como elas fazem. E anote tudo. E fale: eu vou fazer dessa forma. Essa forma tá dando certo. E faça a sua agência na sua essência, do seu jeito. Consagre ao Senhor e o Senhor vai te abençoar em tudo. Queridos, o Deus abençoa o justo, Deus abençoa os filhos deles. Então, olha, comece a falar: Deus, eu quero uma mentalidade de governo. Eu quero uma mentalidade, Senhor Deus, para reinar sobre a terra. Porque senão você vai viver aqui na terra escravo, vendendo a sua hora. Sem desfrutar, sem poder viajar, sem poder comer o que você gosta, vestir o que você tem vontade, sempre nessa mentalidade de escassez, de avareza, de escravidão, certo? Olha, hoje nós temos a internet, queridos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós temos a internet. Se você aprender, se você destravar, aprender a se impor na internet. E o segredo, querido, para tudo é a constância. O problema da pessoa da internet é que ela não é constante. A pessoa precisa ser constante. A pessoa precisa ser constante. Se você for constante na internet, você vai romper de forma sobrenatural. Nós não temos uma plataforma, nós temos várias. Talvez Deus pediu para você fazer vídeo. Por que você não começou?
Um canal para monetizar demora de 6 a 8 meses, dependendo da sua estratégia. Talvez você ainda... Olha só o tempo que você já perdeu. Tira o perfeccionismo de dentro de você. Você tem uma mensagem, você tem algo que você é bom. Às vezes você é bom com limpeza e ensina as pessoas os truques de limpeza que você sabe. Eu gosto muito de ver alguns vídeos no TikTok e no Quai, que eu acho que lá é mais original, as pessoas mostram mais a vida. E eu vejo mulheres lá nos Estados Unidos limpando. Tem uma faxineira lá que eu gosto de ver ela dá a dica dela. Eu gosto muito de ver, ela é original naquilo que ela faz e ela bomba ali. Ela bomba, ela pode abrir qualquer curso qualquer mentoria de limpeza que ela vai rachar de vender. Porque ela mostrou que ela tem autoridade, que ela é boa naquilo. Então é exatamente sobre isso. A internet é uma vitrine que propaga para mais pessoas. Você só precisa entender como fazer e como mostrar, certo? E hoje nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão e muita gente não usa pelo medo da crítica, pelo medo do que o outro vai falar. Por isso, queridos, né? Veja qual é a área que você é bom. Você não precisa ser espiritual e falar de coisa espiritual. Você pode falar de algo que Deus, né? Que você sabe que tem um feeling para isso, certo? Exatamente o que o apóstolo está dizendo. Seja um expert em algo, certo? Então, pergunte para 5 pessoas ou 3 pessoas que mais têm afinidade com você. Pergunte assim, no que eu sou boa? No que eu sou bom? Essa pessoa vai dizer o que você é bom. E se você não for bom em nada, se aperfeiçoe em algo, certo? Se aperfeiçoe em algo. Olha só aqui, ó, eu tinha um sonho e uma ideia e um cartão que tinha crédito de R$700 e eu trabalho como diarista e quero abrir mentoria de limpeza e ensinar as pessoas. Tá, essa aí é a Dai Lima. Dai, perfeito, a sua ideia é maravilhosa, mas você tem que começar a produzir conteúdo, limpando, dando dicas, não sei se você já faz, e não pôr só em uma plataforma, pôr no TikTok, pôr no Quai, pôr no Instagram, abrir um canal no YouTube e ser constante toda semana nisso, tá? Uma hora um vídeo seu viraliza e pessoas começam a chegar, isso vai te motivar ainda mais, tá? Então, gente, exatamente sobre isso. Comece a ensinar as pessoas aquilo que você é bom e aquilo que você domina, tá? Então, mas eu não gosto de internet. Mas se você usar a internet, você vai ter um destaque muito maior, certo? As pessoas, queridos, nós estamos numa era digital. A tendência das pessoas é comprar no digital hoje e acessar pouco a loja física. E daqui a um tempo, eu acredito que nós vamos ter muito mais, né? Eu acredito que talvez hoje já seja o caso, talvez não. Mas a compra digital, ela vai superar a compra física. Escuta o que eu estou falando. Se você não se aperfeiçoar, se você não começar a entrar na tecnologia e aprender, você pode sofrer com o seu comércio, certo? Então, nós precisamos hoje, tá? No nome de Jesus, ok? Nós precisamos hoje, no nome de Jesus, aprender, se aperfeiçoar. Olha, nós temos unção para isso. Temos que ter unção de ousadia. Sim, nós temos unção, queridos, que nós buscamos o Senhor. Então, logo, tudo que nós fizermos vai ter um destaque diferente. Tudo que nós empreendermos vai ter uma forma de fazer diferente. Certo? Se você quer abrir a loja de roupa, uma mecânica, você quer abrir uma barbearia e você é filho do Deus vivo, busca o Senhor, tudo, tá? Tudo o Senhor vai trazer sobre você, vai trazer a prosperidade, vai trazer as melhores ideias, tá? Então, para você se lançar na área digital, você precisa começar o quê? Ver o que você quer fazer, que nicho você quer atuar, modelar as pessoas. Queridos, não tem como você aprender algo novo sem você começar a buscar esse conhecimento. Busque o conhecimento e comece a fazer. Nós vamos entrar em eras difíceis. Escute o que eu estou falando. Nós vamos entrar em eras difíceis, tá?
Então nós precisamos, tá? Se posicionar hoje pedindo para o Senhor, ok? Pedindo para o Senhor estratégias do céu. Tá? Pedindo para o Senhor, Senhor, eu quero uma boa ideia para mim romper na minha vida. Senhor, o que eu preciso? Talvez você seja financeiramente muito bem e você não está atrás disso. Amém? Glória a Jesus. Então você quer romper talvez intelectualmente. Eu conheço muitas pessoas financeiramente podres de rica, só que querem romper intelectualmente, querem ter sabedoria, querem ser alguém que seja escutada e ouvida pelo Senhor. Ou pelas pessoas, né? Perdão, pelas pessoas. Então tem que adquirir o quê? Conhecimento. Então tem que buscar, tem que se tornar bom e autoridade naquilo, certo? Então, meus queridos, não tem como você romper se você não começar algo. Não tem como você ser bom em algo se você não atuar nessa área específica. Eu preciso que você entenda, toda pessoa que tem destaque, ela é criticada, mas ela é criticada pelo povo procrastinador. Essa pessoa que é criticada pelo povo invejoso, que tem, queridos, a pessoa que ela tá atrás de crescer, ela não tem tempo de criticar outra pessoa, escuta o que eu estou falando. A pessoa que prospera na vida, ela não tem tempo de criticar outra pessoa, ela tá preocupada com a vida dela. Ela tá preocupada com a cadeia alimentar que ela criou. A pessoa que critica é a pessoa que não sai do lugar, é a pessoa, ela é a crítica. Então pega essa chave para você. Crítica só vem de gente procrastinadora, preguiçosa e invejosa. Põe isso na tua cabeça. Vai correr atrás do seu, vai correr atrás de fazer algo diferente, de ter destaque, seja bom. Ninguém começa dinossauro. Vai do jeito que você tá aí no caminho, você vai se aperfeiçoar. No caminho você vai crescer, no caminho você vai falar melhor, no caminho você vai adquirir autoridade, dicção. Talvez no começo você gagueje, você fale uma palavra errada, vai assim mesmo. E no caminho você vai melhorando, você vai se aperfeiçoando. No caminho talvez você não entenda o que comprar, como vender, mas na trajetória você vai aprender. Você vai pegar o feeling da coisa, certo? E eu estou dando aqui para você uma dica sobrenatural, mas você precisa tirar o medo do seu coração. O medo vai falar, não vai dar certo, você vai ser criticado, o que a sua família vai pensar de você. Mas depois que der certo, e aí? Certo? Então você precisa não só ser desbloqueado para viver o sobrenatural e viver as bênçãos. Você precisa estar, sim, debaixo de um teto de bênção. E é o que está acontecendo agora. Nas 40 dias, a gente sendo liberto em tantas coisas de amarraduras. Tá? E é tão poderoso. Olha como é profético. Nós vamos terminar 40 dias de libertação e vamos entrar em 7 dias, né? Aí de ativação das bênçãos do Senhor, destronando, né? E depois nós vamos ter o nosso seminário. Você que é meu aluno, você não vai pagar o seminário. Eu vou ali, tá? Entregar para vocês ali da escola esse seminário, porque é de restauração e libertação da área, tá? Financeira. Então você que é meu aluno, você já está dentro disso. Você é aluno da escola de libertadores, tá? Eu não abri ainda, vou abrir. Então não adianta chamar meu suporte. Tá? Então, exatamente sobre isso que eu estou falando para vocês, ok? Nós precisamos, tá, aprender como começar as coisas. E comece pequenininho. Ah, eu quero ter a minha loja de roupa, então comece a ser ambulante. Compre roupa e venda nas casas. Vai lá em São Paulo, em Goiânia, ali no Paraná, como que é o nome ali no Paraná, amor? Cianorte. Vai lá na Cianorte, faça uma compra, compre coisas, comece a vender e daqui uns dias você tem dinheiro, monta a sua loja, daqui uns dias você tem uma funcionária para pôr na sua loja e assim que uma pessoa hoje talvez é a dona de muitas lojas no Brasil inteiro. Ou você acha, queridos, sábado agora tem masterclass para os alunos? Tem, tá? Para vocês que são alunos, tem, certo? Sábado agora, nós temos masterclass. Então, exatamente sobre isso. Então, gente, o problema, tá? Que nós queremos começar grande, já queremos ter resultado. E não é assim. E não é dessa forma. Nós queremos, tá? Nós temos que falar, Senhor, me dê resistência, persistência para mim continuar até ver os resultados.
certo? Então, vocês querem romper ruptura. A pergunta é, como eu vou romper? Através do que eu vou romper? É do meu intelecto. Então, eu vou ficar bom no intelecto e aí eu vou vender o meu conhecimento. Eu vou vender todos os conhecimentos que hoje eu estou pagando um preço muito alto para adquirir, certo? E aí você lança um e-book, você lança um curso e você vende o seu conhecimento, que te custou muito. Te custou às vezes 2, 3 anos, várias imersões, vários cursos. E você vende o seu conhecimento. É lícito, certo? É lícito e todo mundo pode fazer. Não deixe o espírito de escassez impedir você de vender o seu conhecimento ou vender. Às vezes você tem uma técnica de fazer um bolo, uma técnica de fazer algo. Queridos, cria relevância, mostra que você domina essa área e coloca as coisas para andar, certo? Tudo é escalável, tudo pode crescer. Então, hoje eu quero que você pergunte: como eu posso crescer, romper, fazer, ir, certo? Ok? Olha só, ó, é complicado. Sempre acho que meus vídeos não estão bons e ainda acho a voz feia. Rose, você acredita que eu também não gostava da minha voz antigamente? Só que eu entendi que isso era um gatilho de Satanás, certo? Era um gatilho de Satanás, porque quem não gostava da minha voz era ele, certo? Então, exatamente sobre isso. Queridos, tira o perfeccionismo de vocês, faz do jeito que você pode e com o tempo você vai se aperfeiçoando nas coisas, certo? Com o tempo você vai se aperfeiçoando nas coisas, amém? Glória a Jesus. Então é assim, no começo é assim, certo? Glória a Jesus. Então, vamos destronar o espírito do medo, porque o medo, ele vai, tá? O espírito do medo é um demônio. Ele vai tentar te parar na área que você vai romper. Ele vai tentar colocar muito medo em você na área que você mais está prestes a romper. Então, gente, não adianta vocês ficar em campanha de oração, isso e aquilo, se vocês não partir para algo novo. Se vocês não der o start na vida de vocês. Gente, não existe prosperidade sem trabalho. O problema das pessoas é ir se iludir. Tem gente que se ilude. Gente, Deus, ele vai te abençoar, ele vai te dar ótimas ideias, mas você precisa começar a fazer alguma coisa. Você precisa começar a dar o start na sua vida, certo? Você precisa, no nome de Jesus, ok? Então, faça essa pergunta hoje. Através do que eu vou romper? Através do que eu vou trazer, eu vou viver algo novo? Através do que? Então você precisa orar e pedir para Deus uma boa ideia. Amém? Glória a Jesus. Era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Destrona todo o espírito do medo que te bloqueia de fazer qualquer coisa na sua vida. Fala: eu repreendo, sai espírito do medo. Em nome de Jesus, eu posso tudo naquele que me fortalece. Eu posso tudo no Deus de Israel, naquele que me fortalece todos os dias. Amém? Administra melhor o seu tempo, certo? Em vez de ficar dando seu tempo para coisas banais, comece a dar o seu tempo para um bom curso, um bom conhecimento. Talvez um bom conhecimento é uma boa área para nós investirmos, tá? É uma boa área. Ó, eu comecei a comprar roupa em São Paulo com R$500 e também revistas. E hoje eu estou avançando, mas agora, depois que Deus colocou na minha vida, eu tenho crescido muito mais. Deus abençoe aos apóstolos da Global Fire. Glória a Jesus. Amém? Então, gente, começa com pouco. Começa, né? Então, começa adquirindo conhecimento. Fala: Senhor, ore ao Senhor. Às vezes eu não sei por onde começar. Senhor, por onde eu vou começar? O que o Senhor tem para mim? Gente, o dia que eu entendi que vender o tempo não é vantagem, porque o médico, às vezes, ele se ilude: esse plantão paga bem, mas você está vendendo o seu tempo igual. Do que adianta você ter o melhor salário por 24 horas ou por 12 horas e você deixar de viver com o seu amor da sua vida, com o seu esposo, com a sua esposa, deixar de viver com seus filhos? Que vantagem há nisso? Pelo dinheiro? Então, eu quero que você trabalhe o mínimo,
para viver o melhor dessa terra, certo? E tem como fazer isso, certo? Então, que Deus venha trazer o sobrenatural dele sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua parentela, todos os dias, amém? Nessa madrugada nós vamos orar, tá? Por libertação dos idosos e de todo tipo de enfermidade que acomete os idosos. Então você que tem um pai idoso, uma mãe idosa, um avô, você que está numa idade idosa, entra na oração da madrugada que vai ser muito poderosa, tá? Em nome de Jesus. Um dia abençoado para você, para sua família, amém? Deus abençoe.